Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Casa de Padilha 21. Antes da gente começar o tema de hoje, que são as características que os médiums acabam absorvendo, características semelhantes aos seus guias, né? Ou seja, características de guias versus médiums, né? Esse é o tema de hoje. Eu quero pedir para vocês que antes da gente iniciar esse tema aqui, que vocês curtam esse vídeo, que ajuda bastante aqui a nossa divulgação dentro da plataforma, tá? Curtam o vídeo, compartilhem com as pessoas que vocês acham que vão ter interesse nesse assunto também. Se inscrevam aqui no canal, ou seja, lá por onde for que você esteja assistindo isso, mas é muito importante para que a plataforma entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e que te recomende cada vez mais conteúdos semelhantes a esse e que te recomende cada vez mais os nossos conteúdos que nós produzimos aqui com muito axé, com muito amor e muito carinho para vocês, tá certo? Então hoje vamos falar um pouco aqui dessas características dos médiums versus a característica dos guias, né? Muitas vezes os médiums acabam caindo no erro, vamos dizer assim, de justificar algumas características que eles têm negativas com base nos seus guias, né? Ou seja, eu bebo demais porque o meu guia bebe, então o meu guia encostou, por isso eu estou bebendo excessivamente. Cara, vamos separar aqui a realidade do que é apenas uma desculpa, né? Do que é apenas uma forma que você está fazendo para poder justificar as suas atitudes no seu dia a dia, correto? A gente precisa esclarecer algumas coisas aqui. A primeira delas é que não é porque o seu guia é de determinada forma, porque ele age de determinada forma, que você também deve agir, né? Os guias, eles são pessoas, né, espíritos que já passaram por esse plano terrestre, né, e que tiveram ali a sua vida e cometeram os seus erros e carregam algumas dessas características com eles, né? E não é porque eles têm essas características negativas que você precisa também ter essas características na sua vida, certo? Assim como a Bíblia, ela é uma só, né? E Jesus foi um só, e a partir da interpretação da Bíblia e a interpretação de Jesus se desdobraram em várias religiões, em várias doutrinas diferentes. Não é porque um determinado guia trabalha com você que a sua interpretação tem que ser a mesma do guia em relação às coisas que ele faz ou que ele deixa de fazer, certo? Você precisa aprender com os pontos positivos dele, também com os pontos negativos, né? Os positivos você adota e os negativos você aprende para não espelhar esses pontos negativos, ou seja, aquilo que tem de ruim, né, você encara como aprendizado, para não cometer os mesmos erros. Vamos citar um exemplo aqui, por exemplo, o seu Zé Pilintra. Vamos supor que você trabalhe com o seu Zé Pilintra e, para quem não conhece, o seu Zé Pilintra, ele é o arquétipo de um malandro, né? Tem toda aquela malemolência, aquela malandragem, né? Ele bebe, ele fuma, ele é muito safado, muito mulherengo, sem vergonha, foi um ladrão, né? Foi um assassino, e já matou muita gente quando ele esteve em terra. E quando ele desencarnou, ele passou pela oportunidade de entender essa relação do seu grande amor, que era a morte, né? Então, ele matava por isso, né? Ele matava porque ele entendia que aquele grande amor que ele tinha não seria correspondido da forma como ele esperava, então ele matava. Isso é apenas uma das histórias de Zé Pilintra, tá? Se você estiver assistindo e a história que você conhece seja outra, tudo bem, tá tudo na paz, né, do Senhor Jesus Cristo. Vamos respeitar cada um, porque Zé Pilintra não foi um só, ele é uma falange, então tem várias histórias a respeito dele. Então, quando ele foi para a dimensão astral, ele pôde perceber que essa relação que ele tinha com a morte era uma relação que ele poderia trabalhar, né? E uma relação na verdade, de renovação, porque tudo que morre renasce,
do outro lado. E quando morre do outro lado, renasce desse aqui. Então essa renovação, essa transformação foi a grande oportunidade que seu Zé teve de aprender para evoluir. E muitas vezes é essa a mensagem que ele traz para a gente dentro dos terreiros, em que ele atua com os seus médiums, né? Então o seu Zé, ele é um cara muito malandrão, muito liso, muito ligeiro, ele consegue sempre ter uma resposta para tudo, uma saída para tudo, né? E ele tem uma justificativa para tudo que ele faz. E os seus médiums, muitas vezes, acabam utilizando essas características da malandragem do seu Zé para falar que eles são assim também, né? Malandrões e tal, bebem por conta do seu Zé e etc. E justificam algumas atitudes que não são muito corretas em cima dessa malandragem, né? Então o espírito sendo dessa forma, né? O seu Zé Pilintra sendo dessa forma, o médium normalmente ele vai achar que ele deve ser igual, e na verdade ele não deve ser igual. Existe num contexto geral uma questão que é até assim, quando o seu Zé vai trabalhar com o médium e que ele encosta nesse médium para se acoplar a ele, para fazer a incorporação, você fica vibrado naquela energia. Então vem realmente aquela vontade de beber, vem aquela vontade de sambar, vem aquela vontade de ficar na sacanagem, de ser mulherengo, de cantar as mulheres e tudo mais. Só que isso acontece quando ele está se acoplando ao guia para poder trabalhar, né? Para poder dar as consultas incorporado, né? Mas isso não significa que o médium vai ter esse tipo de atitude quando ele não está trabalhando com o seu Zé, né? Ou seja, se você está sentado num bar, tomando cerveja e está colocando como desculpa que seu Zé encostou em você, eu sinto te dizer, mas não é o seu Zé, porque ele não acompanha você nos botecos, nos bares, nas baladas, tá? Quando você vai para esse tipo de lugar, os seus guias de trabalho, as entidades que te acompanham, elas deixam você caminhar sozinho, tá? Porque são locais de baixa vibração e os guias que trabalham com você não querem frequentar esses locais de baixa vibração. Então, quando você vai, você saiba que você está indo sozinho por sua conta e risco, tá? Tem muita gente que se aproveita disso, né? Que se aproveita de falar que está bebendo por conta disso, está fumando por conta daquilo, que é desse jeito, etc. Mas, na verdade, não é, tá? Existe uma coisa que precisa ser muito bem clara e esclarecida para todos aqui, que se chama quizila. Como é que funcionam as quizilas? As quizilas, elas funcionam tanto para os orixás que você tem, quanto para as entidades que você trabalha, né? As quizilas são os alimentos e as coisas que os orixás e as entidades utilizam para realizar o seu trabalho energético e a transmutação de energias, tá? Então vamos colocar da seguinte forma: se o seu orixá come determinada coisa, ou seja, quando você vai fazer oferenda, você oferta determinada coisa a esse orixá, você não pode comer esse mesmo elemento, né? Porque é um elemento que é dele, quem precisa dessa força é ele, você não precisa dessa força. Você, inclusive, se você fizer uso dessa força, você vai estar prejudicando o seu orixá, prejudicando o seu guia que faz uso daquele elemento. Então não é porque o seu Zé bebe cerveja que você deveria beber, pelo contrário. Quando você trabalha com seu Zé Pilintra e bebe cerveja assim como ele bebe, você vai estar quizilando o seu Zé. Ou seja, você vai estar prejudicando ele. Ele faz uso desses elementos porque ele está em pleno contato com o astral. E para ele lidar com essas energias, ele faz uso desses elementos, né? Porque quando ele está no astral, ele se relaciona com eguns, ele se relaciona com o povo de baixa vibração, e para que ele possa se relacionar com isso e trabalhar essas energias, ele faz uso desses elementos. Quando você faz uso sem estar trabalhando, quando você faz uso sem estar incorporado, você está prejudicando o seu Zé, você está quizilando ele, né? Então, toda vez que isso acontece, ele vai cada vez mais se afastando de você. Ele vai se afastando porque
a sua energia começa a se tornar densa demais. E quando a sua energia se torna densa, ele não consegue mais se acoplar a você, porque ele precisa de uma certa sutileza na energia para poder casar com a sua e fazer com que o trabalho aconteça. E é sempre importante lembrar que, pelo menos aqui na doutrina da Casa de Padilha, não é recomendado que os médiuns façam uso de álcool ou entorpecentes qualquer. Fumo também, recomenda-se que não use, que evite, que não fume, que não beba, que não use drogas. Por que isso? Porque na Casa de Padilha é uma casa que trabalha com Exus e Pombagiras, né? Nós trabalhamos com essas forças. E essas forças, elas trabalham com eguns e com seres obsessores do astral, né? Então, se você faz uso de bebida, de cigarro, de drogas, você vai estar cada vez mais se aproximando dessa energia dos seres obsessores. Então, vai dificultar o trabalho para quando você tiver que incorporar uma entidade, quando você tiver que abrir um jogo de baralho, quando você tiver que dar uma consulta ou simplesmente atender alguém, fazer uma oferenda, você vai estar carregado, ou seja, encostado com esses seres obsessores, porque eles estão ali na espreita, aguardando que você faça a utilização desses elementos, da bebida, do cigarro e das drogas, para poder sugar essa energia de você. Então, quando você se alia a esse tipo de elemento e atrai esses eguns e esses obsessores, as entidades começam a se afastar de você. E isso pode ocasionar, né, que você se afaste realmente das suas entidades, porque elas entendem que não conseguem mais trabalhar com você, e em um determinado momento você vai começar a incorporar achando que é uma das suas entidades, achando que é o seu Zé, por exemplo, seu Zé Pilintra, e na verdade não é, né? Na verdade é uma mistificação, é um animismo, é um ser obsessor que está se passando pelo seu Zé e você não consegue nem mais distinguir a energia da energia do outro. Por quê? Você está tão envolto a esse mundo do álcool, do cigarro e das drogas, que você não consegue perceber mais a diferença da energia do seu guia e da energia de um obsessor. Ah, você está exagerando e tudo mais. Bom, se você acha que eu estou exagerando, boa sorte, continue no seu caminho. Né? Nós temos aqui o livre-arbítrio para que cada um pratique e faça o que quiser da própria vida. Essa é a orientação que eu recebo na Casa de Padilha, das minhas entidades e do meu Pai de Santo. Então a gente segue essas orientações, porque nós trabalhamos com a espiritualidade e temos que ter responsabilidade com esse trabalho. Né? Não é uma brincadeira, não é algo onde a gente está simplesmente se fantasiando e levando mensagens da nossa cabeça para vocês. Tá? É um trabalho sério que merece respeito. Tá? Então, a gente não pode se basear, né, nessas atitudes dos guias que são negativas para poder justificar as nossas atitudes erradas no nosso plano terrestre, nos momentos em que a gente não está trabalhando com eles. Tá? A gente precisa sempre aprender com os erros deles e aprender com os pontos positivos deles, para que a gente reproduza os positivos e evite os negativos. Tá? Então, a gente pode fazer uma correlação aqui, nesse plano terrestre que a gente vive. Tem um termo aqui, não lembro bem do termo, eu acho que eu não vou lembrar desse termo para falar para vocês agora, mas na psicologia, né, a gente tem uma forte tendência a seguir os passos dos nossos pais. Né, a cometer os mesmos erros dos nossos pais. Então, com as nossas entidades e com os nossos orixás, ou seja, os nossos pais e mães espirituais, porque eles são nossos pais e mães espirituais, nós temos a tendência também de seguir os mesmos passos que eles. Né? Então, por isso que a gente precisa avaliar quais são os positivos e quais são os negativos. Por quê? Não é porque o seu pai ou a sua mãe é um ladrão, um assassino, que você, em sã consciência, nesse plano terrestre, vai também se tornar um assassino e um ladrão, correto? Então você vai olhar aquilo, vai se espelhar naquilo e vai falar, opa, peraí,
Eu já tenho consciência o suficiente para entender que isso aqui não é bom para mim, isso aqui não é bom para minha vida. Então eu vou aprender com esses erros e eu vou tomar caminhos que sejam diferentes desse. Tá? Então a gente absorve as coisas que são positivas e a gente evita as coisas que são negativas. E só lembrando, nunca é demais lembrar isso, né? Que os nossos guias, os nossos orixás, eles não são viciados, eles não são alcoólatras, eles não são viciados em tabaco, eles não são viciados em fumo e nas demais coisas, elementos que eles fazem uso quando estão incorporados em você, né? Ou no médium para poder dar uma consulta. Eles não são viciados, eles não são pessoas que necessitam daquela energia. Eles fazem uso daquela energia, mais uma vez explicando para vocês, porque eles estão em contato com a baixa vibração do mundo espiritual, né? Ou seja, as vibrações mais umbralinas, e eles lidam com essas energias. Então, assim como nós tratamos os orixás e os guias, ofertando a eles, eles também fazem uso desses elementos para tratar os eguns e o povo que gira ali naquela energia de rua, para poder fazer uso dessa força e movimentar, corrigir e trazer para a gente aquilo que a gente precisa. Né? Então, assim como nós trabalhamos com os orixás e com os guias, os nossas entidades, nossos guias também trabalham com esses espíritos, com essa horda de espíritos, para poder movimentar tudo aquilo que eles precisam movimentar para trazer a evolução e a prosperidade para a nossa vida. Certo? Então eles não são viciados, eles não são drogados, eles não são alcoólatras, eles simplesmente fazem uso desses elementos para poder lidar com essas energias densas do plano espiritual. Certo? Por hoje é isso. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários ou mandem uma mensagem no meu WhatsApp, que tem aqui na descrição desse vídeo o número. E não esqueçam de curtir o vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal e fiquem com o axé da Casa de Padilha e um axé do povo da rua. Que Padilha abençoe a todos vocês. Laroê, Dona Maria Padilha. Laroê, seu tranca-ruas. Axé.